Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com informações pertinentes a esta grande batalha, as últimas jogadas. Aliás, nós estamos esperando, aguardando por isso, por muito tempo. Por quê, meus amigos? Durante anos e anos, nós vamos ajuntando peças, indícios, dados, para entender e compreender como que funciona realmente este grande tabuleiro de xadrez 4D. E agora é sabido tanto o tabuleiro, assim aonde está posicionado as respectivas peças, né, deste tabuleiro. E agora estamos vivenciando, sim, as jogadas, as últimas jogadas finais. Para tanto, é necessário entender e compreender este enorme, esse gigante tabuleiro global, porque ele tem múltiplas camadas diferentes. E hoje a gente vai dar continuidade a este estudo, sem falar que o Dr. Greer, pelo visto, é claro que isso não ficou explícito ainda, mas existem indícios fortíssimos que a coisa está muito bem encaminhada. Nós temos evidências de sobra que a equipe do Greer, assim como o próprio Dr. Greer, já enviou o memorando das ordens executivas e ele estipulou um prazo de 6 meses. É isso mesmo, intimidando os Majestic 12 para se renderem. Caso contrário, a coisa vai esquentar de verdade. Fogo no parquinho. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, meus amigos. E hoje nós vamos entender como que funciona esses sites negros na prática. Lembrando que o Dr. Greer conseguiu mapear todas as suas operações e entregou todos esses dados ao gabinete e às autoridades, né, as autoridades competentes que estão em torno do Loirão neste momento. Pois bem, então chega de desinformação, chega de mentiras. Aliás, só consome mentiras neste momento quem quer, infelizmente, porque tem pessoas que estão optando em realmente consumir desinformação plantadas pela contra-inteligência da CIA, que, queira ou não, está infiltrada em nosso meio. Loirão quer saber aqui informações também de geopolítica, quer saber quem está por trás da caneta automática. Quem realmente governava os Estados Unidos furtivamente. Loirão também, agora, nessa novela dos documentos desclassificados sobre o JFK, Epstein e afins, na verdade virou uma verdadeira novela, diz que vai sair. Loirão prometeu, numa entrevista, que esses documentos comprometedores vão ser expostos. Pois bem, desdobramento do conflito da Usantia, né, da Ucrânia, também com novos capítulos, embaixador sul-africano foi expulso, levou o cartão vermelho do Marcos Rubio e da gestão do Loirão. E eu havia dito, eu tinha cantado a bola. Tem muitas pessoas que até nos comentários estavam duvidando. Não, porque isso só tem a ver com consulado. Consulado é uma coisa, embaixada é outra. É mesmo? É mesmo? Pois bem, acabou de acontecer. O embaixador sul-africano foi expulso dos Estados Unidos. Lembrando que havia várias animosidades trocadas, recíprocas, entre o governo dos Estados Unidos e o governo sul-africano, que culminou na expulsão do embaixador. Lembrando que existe um impasse diplomático também aqui no Brasil, bastante semelhante, eu diria até pior do que resultou na expulsão do embaixador sul-africano. E tem gente ainda que estava duvidando. Não, Demis está exagerando, não, isso não é concernente à realidade. É como eu falo, o tempo é o senhor da razão. Ele está mostrando
que de fato isto pode suceder. Meus amigos, a África do Sul faz parte do BRICS. Lembre-se de uma coisa, presta atenção. O BRICS foi instrumentalizado pelo urso para conseguir escapar das sanções e dos embargos econômicos impostos pela União Europeia e os globalistas dos Estados Unidos na gestão do BID. Então, naquele momento, a Rússia teve, sim, que instrumentalizar o BRICS para conseguir sobreviver junto com a China. Agora, a configuração geopolítica é outra. Então, virou a página. E agora, meus amigos, a gente sabe que o Loirão vai se encontrar, inclusive, com o Xichao para reatar relações diplomáticas com a China. Tudo isso já está sendo orquestrado. Lembrando também da paz, né, que tem que ser estabelecida, apesar que o Zé e a União Europeia estão tentando dar um jeitinho para continuar com as suas políticas belicistas, porque eles não querem largar o osso de forma alguma. Mas, no entanto, as relações entre Estados Unidos e Rússia estão começando a se equilibrar, estão começando a negociar, a acenar um para o outro, e então a coisa está se desenvolvendo, sim, nesta direção. Então, o Brasil vai ser largado para trás, meus amigos, porque, vejam, já está pré-determinado como vai ficar a nova configuração geopolítica. As Américas são da águia. Já está predeterminado. A África vai ficar ali sobre a influência geopolítica do urso. E a China vai ficar ali com parte da Ásia. É claro que vai ter que ter alguns acordos ainda. É isso, meus amigos, que está sendo delineado, está sendo traçado nesse momento. E quando eu falei, começa pelos consulados e acabar culminando nas embaixadas, já está acontecendo. Já está acontecendo. E com certeza os Estados Unidos, o Brasil, Itamaraty, já regalou os olhos. Está muito atento ao que está acontecendo, porque eles sabem muito bem que podem ser os próximos. Perfeitamente. Pois bem, então aqui eu vou cumprimentá-los bem rapidamente. Gratidão a todos os presentes nesta noite de sábado. Então o calor já está começando a se dissipar, estamos com um tempo mais ameno, mais agradável para nossa alegria. Gratidão aqui também a Cecília, comandando a Turma do Fundão, Canal 2, a Glicis Mello, que é uma pessoa maravilhosa. Gratidão também aqui ao José Martins, boa noite. A Cúria Matê, muito boa noite, meu querido amigo. A Cúria Matê criando esse portal entre o céu e a terra. E, na verdade, vocês vão ter que criar mesmo, durante esses 6 meses, esse portal. Tem prazo para criar esse portal. Por isso que é importante você começar a praticar os protocolos C5 de contato com os extraterrestres. E tem gente que me pergunta, o que tem a ver, o que é esse protocolo C5? Tem live inteira sobre isso, de 2h30, e você encontra no acervo do canal, tá ok? A gente tem que iniciar com as informações de geopolítica. Tudo está conectado. Tudo nesse mundo está conectado. Queira você goste ou não. André aqui, grande André, aqui postagem dele, gratidão a Leoni, gratidão a Cris e também ao Rogério Valada. André. Loirão está exigindo respostas sobre quem realmente estava comandando a presidência na gestão do BID. Aliás, todos nós queremos saber, Loirão. Ele questionava quem estava por trás de quase todas as ordens executivas e documentos-chave assinados por AutoPen, ou seja, caneta automática. Porque certamente não era BID, claro. Todas as evidências apontam para isso. Não precisa ser nenhum gênio para chegar a esta conclusão. Obamazinho foi o primeiro presidente a usar essa AutoPen, a caneta automática, para a legislação, quando estendeu o Patriot Ativo em 2011. Pois bem. E Loirão quer saber quem de fato governava os Estados Unidos. Na verdade, ele já sabe, ele precisa provar. Porque quem realmente comandava os Estados Unidos era esta mega corporações,
não eleitas, burocratas não eleitos, comandados diretamente pelos Majestic 12 do mundo underground. Eles, de fato, assumiram a presidência. Porque, veja, antes do BD, eles influenciavam isso nos bastidores, com pressão política, através do sistema burocrático, através do sistema financeiro. Eles praticamente induziam o presidente, engessavam o presidente para seguir a sua agenda globalista. Só que nessa gestão em específico, eles colocaram as suas asinhas de fora, literalmente, e comandaram os Estados Unidos, literalmente falando. Né? Não é algo indireto, diretamente. O Loirão sabe disso. Foi muito bom isso ter acontecido para o Loirão ter certeza absoluta que os Majestic 12 existem de verdade. E talvez seja por esse mesmo motivo que a gestão e várias pessoas que estão no entorno do Loirão estão se comunicando periodicamente com a equipe do Greer e diretamente com o Dr. Steve Greer. Pois bem, transcrição. Olha o que o Loirão disse. Você pode dar uma olhada nele assinando uma caneta automática. Estava assinando tudo isso com caneta automática. Quem pagaria a sua assinatura? Documentos importantes com caneta automática, isso não faz muito sentido, porque isso só é usado em casos extremos, casos extraordinários. Você sabe, esses são documentos importantes que você está assinando, você tem orgulho de assiná-los, você tem sua assinatura em algo em 300 anos, verdade, porque a assinatura do presidente é guardada numa espécie de memorial. Eles dizem, olha, você conseguiu imaginar? Tudo foi assinado com caneta automática, quase tudo, com exceto um documento, tá? Que foi a sua desistência da corrida eleitoral, o único. Quase tudo. Ninguém nunca ouviu falar de tal coisa, verdade. Não tem precedentes na história dos Estados Unidos e do mundo, Loirão. Então isso nunca deveria ter acontecido, verdade. Tem que ser investigado, em outras palavras. E nós vamos saber, muito em breve. Tusgap está trabalhando, o Dr. Greer está auxiliando para expor. Meus amigos, é só linkar os pontos. Por isso que o Dr. Greer chegou e falou, daqui 6 meses, se tudo der certo, e vai dar certo, ele falou, eu creio piamente nisso, vocês, Majestic 12, vão responder na justiça, se tiverem sorte. Foi realmente espetacular, foi antológico o discurso do Dr. Steve Greer, mitou. Dando continuidade, a agência de imigração da ONU no Lu demite cerca de 20% do pessoal da sede em meio a cortes de ajuda dos Estados Unidos. Aqui, meus amigos, estamos apreciando e assistindo de camarote isto, a falência, os últimos suspiros dessa instituição transnacional que sempre foi e sempre trabalhou para a agenda globalista. Isto é, de fato, maravilhoso, espetacular. E a agência está, de fato, derretendo, se desfazendo, se desintegrando. E esse processo, como vocês podem perceber, já se iniciou para nossa alegria. A agência de imigração da ONU, que foi duramente atingida pelos cortes na ajuda externa dos Estados Unidos, lançou mais demissões em massa. Demissões em massa. 20% do seu pessoal teve que dizer tchau, impactando cerca de 1/5 dos funcionários de sua sede em Genebra, disseram funcionários na sexta-feira. Eu fico imaginando como deve estar a cara do tio Bill nesse momento. Do pessoal de Davos, eles devem estar realmente bastante amargurados. Novos cortes na Organização Internacional para Migrações devem impactar pelo menos 20% dos mais de 1.000 funcionários atuais da sede, de acordo com diversas fontes familiarizadas com a situação. Ou seja, os Estados Unidos já não está mais financiando essa organização transnacional globalista. O dinheiro dos Estados Unidos era substancial para a manutenção desta mesma instituição, e a consequência natural é que ela comece a se desintegrar. Estamos assistindo isso e apreciando muito. Confesso a vocês, pelo menos eu estou apreciando bastante. Isso significaria mais de 200 funcionários. Acredito que seja mais, disse um funcionário atual da OMI, AFB, sob condições de anonimato. A coisa está crítica, está feia de verdade.
E se continuar assim, a Honolulu inevitavelmente terá que fechar as suas portas. É notícia boa de falar, né? A notícia chega poucas semanas após a agência da Honolulu, que no final do ano passado empregava cerca de 22 mil pessoas, ter enviado demissões para cerca de 3 mil funcionários. Fantástico. Enquanto isso, Loirão elogia negociações de trégua produtivas com o urso e pede que Putin poupe os usantianos, porque afinal de contas, você é misericordioso, Putin. Diferente do Zé, que ataca civis inocentes, que é um belicista, na verdade, uma marionete, né, das elites globais, principalmente agora, exclusivamente da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Loirão, disse na sexta-feira que seu governo teve conversas produtivas com o urso sobre um cessar-fogo na Usântia, pedindo ao seu homólogo, o Putin, que poupe os soldados antianos na linha de frente. O enviado Loirão, Steve Witkoff, encontrou-se com Putin na quinta-feira à noite para apresentar os detalhes de um plano conjunto dos Estados Unidos com a Usântia, que prevê uma pausa de 30 dias nas hostilidades entre Moscou e Kiev após 3 anos de batalha interminável. Abre aspas. Tivemos discussões muito boas e produtivas com o presidente Putin. Putin é uma pessoa amigável, uma pessoa razoável, diferente de você, né, Zé? Ontem há uma grande chance de que essa batalha horrível e sangrenta possa finalmente chegar a um fim. Fecha aspas, disse Loirão, em uma publicação em sua plataforma Truth Social. E aqui, meus amigos, mais uma informação pertinente a este assunto, que é importante, que linka com essa informação. Putin pede que todos os antianos de Kursk se rendam, simpático, ao pedido do Loirão para poupar vidas. Como vocês sabem, a região de Kursk estão totalmente cercados, perdendo território. Lembrando que ali era um local estratégico para as pretensões do Zé, porque ele achava, nos seus sonhos infantis, que usaria esta região como moeda de barganha. Só que não. Kremlin responde ao pedido do presidente Loirão de que as vidas das tropas usantianas cercadas na região de Kursk e no Urso sejam poupadas, o que foi transmitido em uma postagem que eu já mostrei para vocês. Ao mesmo tempo, o presidente Putin pediu a rendição imediata de todas as tropas usantianas restantes no solo do Urso, né, no território do Urso. Loirão reconheceu que milhares de tropas usantianas estão completamente cercadas pelos militares do Urso na região sudoeste de Kursk. E o Zé, meus amigos, voltou atrás. Não, porque eu quero segurança, porque as minhas tropas não estão cercadas. Vejam que o próprio Loirão admitiu isso. Confirmou a informação que veio diretamente do Kremlin. E o Zé diz que não, nós estamos em vantagem. Lógico, meus amigos, ele está blefando, é um verdadeiro mentiroso. Lembrando que o Loirão é assessorado por agências de inteligência que sabem o que estão falando. Então, quem tem informações privilegiadas aqui é o Loirão. E quem está blefando, mentindo, como sempre, é o Zé. Porque o Zé não quer a paz. Porque a paz, para ele, significa o quê? Que ele será exposto, que ele será desmascarado, provavelmente será criminalizado. Vai ter que responder na justiça por todos os seus crimes. Sem falar que ali é o depósito de muitas barbáries. Depósito onde várias maldades, vários crimes contra a humanidade foram cometidos. Essa aqui é a verdade. E se a América, a qual você jura lealdade, não for aquela que está no comando? Meus amigos, quando eu vejo uma matéria dessa, eu começo a perceber que está tendo um grande despertar. Um despertar de verdade, porque isso aqui veio do Zero Hedge, um dos maiores portais de notícia dos Estados Unidos. Eu só vou resumir o resumo da ópera para vocês, não preciso ler tudo isso aqui. Posso até ler alguma coisa pontualmente, mas o importante aqui é a síntese da informação, que existe um governo paralelo nos Estados Unidos. Muitos especialistas e analistas estão chegando a esta conclusão, só que eles não sabem o tamanho do buraco, né? Quem realmente consegue medir o tamanho desse buraco e todos os seus compartimentos e camadas é o Dr. Steve Greer. Só que quando você percebe pessoas comuns da superfície, jornalistas comuns, analistas comuns,
admitindo isso abertamente, é porque o mundo está mudando de verdade. Impressionante. Meus amigos, e se a América, como você jura lealdade, não for aquele que está no comando, verdade. É outro. É os Majestic 12. Vocês serviram os Majestic 12, desde sempre foram feitos de trouxa. Viu, Silmarim? Viu, Força Delta? Comandantes, patriotas, vocês foram feitos de trouxa, serviram um governo não eleito, espúrio, com tentáculos em todas as partes do mundo. E está tendo, sim, um grande despertar no meio militar, científico, político, porque o Dr. Greer é bem incisivo. O Dr. Greer faz palestra para militares de alta patente. E por que ele consegue convencer militares? Porque ele tem provas. Ele não tem o diz que disse, ele não tem boato, porque foi um ser que falou para mim, não, eu tenho evidências. Por isso que ele consegue convencer Marcos Rubio, por isso que ele consegue convencer Tulsi Gabbard, general 4 estrelas, cientistas, porque são essas pessoas que têm os meios necessários para fazer essa mudança. Uma vez ele falou assim, olha, mas o público às vezes não entende o senhor. Bom, pois bem, eu tento explicar, dar tudo mastigadinho para as pessoas compreenderem. Mas se o Trump entender, tá bom. Se o Putin entender, tá ótimo. Se os militares entenderem, é o suficiente, porque eles têm os recursos para realmente desmantelar esta estrutura espúria. Agora, é importante também pessoas comuns entenderem, porque tem uma parte a desempenhar. O próprio Dr. Greer falou, porque nesses 6 meses, vocês terão necessariamente, obrigatoriamente, para que essa operação tenha resultado, fazer os protocolos de contato, para mudar o campo morfogenético do planeta. Entenda, existe uma consciência cósmica. Essa consciência cósmica transmutadora, para adentrar no nosso planeta, precisa da nossa autorização. E como que você dá essa autorização? Entrando em contato com mentes que já estão acessando essa rede cósmica, ou seja, os nossos amigos extraterrestres. E eles já estão acenando, eles estão pedindo, por favor, vem em mim que eu estou aqui. E a pessoa dormindo, mas eu não consigo, arrumando desculpas, etc. Aliás, se vocês quiserem, a gente pode reensinar, repassar novamente os protocolos para vocês poderem fazer em grupo, que é o melhor, é o ideal, mas também pode ser feito individualmente. Pois bem. Então, meus amigos, os Estados Unidos da América, a partir do ano de 1871, se tornou uma grande corporação. É claro que isso foi progredindo com o tempo e culminou no ano de 1913 com a formação do FED, aonde as corporações, o corporativismo, tomou o controle da América. A linguagem e estruturas jurídicas evoluíram aos direitos naturais para os princípios comerciais. A soberania financeira foi transferida gradualmente dos representantes eleitos para os interesses bancários, verdade. Os sistemas administrativos mediaram cada vez mais a relação entre o cidadão e o governo. Eu acho que o Zero Red está assistindo as minhas lives, ou deve estar assistindo o Dr. Steve Greer, porque é realmente impressionante. Eu tropecei em uma referência peculiar ao ato de 1871, enquanto navegava no antigo Twitter, atual X. A postagem sugeria que os Estados Unidos passaram por uma transformação legal secreta, verdade, de 1871, convertendo-os em uma república constitucional, em uma entidade corporativa, onde os cidadãos eram tratados mais como um ativo do que como um povo soberano. O que chamou a minha atenção não foi a afirmação em si, mas a confiança que ele foi declarada, como se essa transformação fundamental da América fosse de conhecimento comum. E este articulista do Zero Red foi fazer uma pesquisa e confirmou tudo. É tudo verdade. Tudo verdade. Lembrando que essa corporação é uma besta de 3 cabeças, que tem uma cabeça no Reino Unido, na nobreza negra, em Washington, D.C., essa hidra, e outra cabeça no Vaticano, que patrocinou, que fez os Estados Unidos transformar numa imensa corporação, ou seja, um instrumento para ser uma marionete dos interesses de banqueiros financistas. Realmente impressionante. Tanto é que nos 3
aqui no Vaticano, no Reino, né, na Grã-Bretanha, aqui na cidade de Londres, você encontra o mesmo símbolo, que é o obelisco, a trindade do mal, sendo exposta. E quando você vê uma matéria dessa no Zero Hedge, você realmente começa a acreditar na humanidade. Últimas notícias. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que os Estados Unidos acabou de expulsar o embaixador sul-africano, que dizia odiar a América e loirão. Aliás, ele falou isso num podcast, meus amigos, que foi a gota d'água. Aliás, já havia uma animosidade entre as duas nações. Começou ali quando os Estados Unidos fechou a torneira de dinheiro que ia para a África do Sul. Depois o Elãozinho fez umas postagens referentes ao apartheid invertido que está acontecendo ali, referente aos agricultores e fazendeiros que estão sendo perseguidos. Elãozinho se posicionou e agora culminou aqui na expulsão oficial do embaixador sul-africano em território norte-americano, que dizia odiar a América e loirão. No caso aqui é o Efraim Hassol, é um político que incita o racismo, verdade, e odeia os Estados Unidos. Não temos nada para discutir com ele, e portanto ele é considerado persona não grata. Vai tarde, pode ir embora. Agora eu fico pensando, ou seja, as relações diplomáticas entre Estados Unidos, em outras palavras, foram encerradas. E a África do Sul vai se tornar agora um pária internacional. Vai complicar realmente a economia da África do Sul, que vai sofrer sanções na sequência, essa é uma consequência direta. Sanções, embargos econômicos seríssimos. E não pensem vocês, meus senhores, senhoras e senhores, que porque a África do Sul faz parte do BRICS, que a Rússia vai vir ao seu socorro. Que a China vai vir ao seu socorro. Pelo contrário. Lembre-se que o BRICS foi utilizado no passado, instrumentalizado, melhor dizendo, pelo urso, para conseguir se safar dos embargos econômicos impostos pela União Europeia e os Estados Unidos. Então é um bote salva-vidas provisório. Compreenderam? E os grandes players são China e Rússia, que os Estados Unidos está se aproximando cada vez mais. Então, esses países menores que fazem parte do BRICS, como África do Sul e Brasil, que insistirem na agenda globalista, vão ter um destino infeliz. E já começou pela África do Sul, como os senhores e as senhoras podem constatar, porque isso é um fato. Eu havia dito que isso iria acontecer e, de fato, já está acontecendo. E quem será a bola, a próxima bola? A bola da vez agora. Eu acho que vocês já podem imaginar. E aqui, ó, a postagem do Marcos Rubio, aqui, printei para vocês, do X, a informação totalmente comprovada. Loirão rompe com a África do Sul, embaixador expulso dos Estados Unidos. Então, as relações diplomáticas comerciais entre Estados Unidos e África do Sul estão oficialmente encerradas. E agora eu quero ver se o presidente sul-africano vai bater no peito, não, porque o loirão não presta, porque o loirão não sei o que lá, Marcos Rubio sei o que lá, porque o Elon Musk, né, acusa. Agora eu quero ver se o senhor vai ser realmente corajoso. Vai ficar isolado. Vai se tornar o quê? Um pária internacional. Lembrando que, se os países europeus estenderem a sua mão, vão ser sancionados também pelos Estados Unidos. Ou seja, o senhor não tem saída. E não ache que o urso vai vir ao seu socorro. Não ache também que a China vai vir ao seu socorro. Porque entre vocês e ter relações comerciais com os Estados Unidos é muito mais vantajoso para a China ficar bem com os Estados Unidos que com vocês. Vamos convir aqui. Financeiramente, vamos esquecer a questão ideológica. Financeiramente, os Estados Unidos têm muito mais a fornecer e a oferecer à China e ao urso do que a África do Sul. Vamos ser sinceros aqui. Pois bem, esse é o jogo geopolítico. Shadow Esdra.
Estou resumindo os assuntos hoje, tá, meus amigos? Porque senão eu não vou chegar na questão de exopolítica que interessa para nós aqui, nessa noite. Shadow of Estra, 15 de março de 2025. O presidente lusantiano, Zé, está recuando no cessar-fogo. Mas não é surpresa nenhuma, né? A palavra do Zé e nada é a mesma coisa. Quem confia no Zé? Ninguém. Nem o Loirão, muito menos o Putin, confiam no Zé. O Zé é assim. O Zé é falar e não falar é a mesma coisa que nada. O presidente do Zé está recuando o cessar-fogo de 30 dias, sugerindo agora que pode ser necessário mais tempo para um acordo de paz. Mais tempo para quê, meu querido? Mais tempo para você começar conseguir reagrupar as suas tropas novamente, reorganizar as suas tropas para dar continuidade a essa guerra interminável. Porque é a única coisa que o senhor está se agarrando no momento. A única coisa para o senhor safar, né, e ser responsabilizado por todas as suas atrocidades. Ele está profundamente preocupado com o apoio financeiro da USANT e seus militares. Não vai receber nada. Se o senhor não assinar, os Estados Unidos simplesmente terá motivos para cortar completamente a ajuda logística de inteligência, tudo. Lembrando que sem o auxílio da inteligência dos Estados Unidos, o senhor fica completamente engessado. Você não consegue sequer usar os brinquedinhos fornecidos pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Mas o senhor quer redobrar a aposta. Pois bem, vai pagar e vai pagar um preço muito alto. Ele também está pressionando por grande ajuda financeira para reconstruir o país, contando muito com a Europa e os Estados Unidos para pagar a conta. Zé quer seu dinheiro para a guerra e para a reconstrução de seu país. Não dá, né? Mas não, isso não vai acontecer, Zé. Pode ter certeza. E aqui, meus amigos, um post do Alex Collier. Você acha que é coincidência que nos últimos 12 a 15 anos, mais de 17 novas luas se encontraram em órbita ao redor de Júpiter? Verdade. Muitas luas foram identificadas, novas luas foram identificadas orbitando Júpiter, assim como em Saturno. Na verdade, Saturno tem 274 luas. Interessante, né? Simplesmente aparecendo magicamente. Incrível, do nada. Os astrônomos, do nada, essas luas novas foram descobertas. Porque, na verdade, não se trata de luas. São espaçonaves. Imensas espaçonaves, naves-mães, estão estacionadas tanto em Júpiter, assim como em Saturno. Inclusive, essas naves foram flagradas inúmeras vezes pelo telescópio James Webb. Carregadas de fora do sistema solar, estacionaram em órbita ao redor de Júpiter. Você acha que é apenas coincidência? Não, não é, meu filho. Não é mesmo. Até Saturno teve mais luas, verdade. Mais de 100 apareceram do nada, magicamente, abracadabra, saíram da cartola. É claro que não. Eles estão tentando maquiar isso. Eles estão tentando tapear as pessoas, mas até quando? Na verdade, estamos sendo sitiados por imensas hordas de naves extraterrestres. Verdade. Até quando que eles vão conseguir guardar esse segredo? Eu acho que não por muito tempo, segundo o Dr. Steve Gray. Teve mais luas. De onde elas vieram? Elas simplesmente não estão vagueando por aí. E elas se encontraram em uma órbita perfeita, onde não estão correndo para outras luas. Impressionante. Impressionante. É claro que é o Alex Collier que está indicando que são imensas espaçonaves. Aliás, essas espaçonaves foram identificadas pelo Norman Berglund nos anos 70, 80, ele que foi autor e cientista da NASA, já é falecido, ele que foi autor do livro Os Anéis de Saturno. E agora está confirmado, meus amigos. Realmente impressionante. O Apis J. Novo, o presidente Loirão diz que manteve os arquivos JFK confidenciais durante seu primeiro mandato por certos motivos. É porque eu acho que eu não tinha força de verdade, eu não entendia a Deep State, e eu tinha vários amigos que não eram amigos, na verdade eles eram traidores, mas eu aprendi com o tempo. E hoje eu sei que existe os Majestic 12 de verdade, e o Dr. Greer está me dando uma força. Isso está fazendo realmente a diferença. Mas não tem nenhuma ideia do que há lá. Encontramos mais de 2.000 documentos sobre Kennedy. Eles serão divulgados. Estão avançando bem rápido.
Meus amigos, parece que esses documentos desclassificados, lembrando que isso aí é um combo, não é só os documentos JFK, do Epstein, aquela que virou uma verdadeira novela, a Procuradora-Geral Pombonde passando vergonha na internet, porque promete e não acontece, mas o Loirão foi bastante enfático. Veja que o Loirão está colocando a sua reputação, a sua imagem em jogo. Porque o Loirão falou na entrevista que esses documentos vão aparecer. Então, porque ele sabe que isso vai acontecer. Porque ele não iria, em hipótese alguma, afirmar isso se não tivesse certeza. Porque isso, queira ou não, iria destruir a sua imagem e a sua reputação. Fato. Aqui, meus amigos, Ross Contact, jornalista australiano que atua nos Estados Unidos, que Elon Musk foi informado sobre programas de recuperação de acidentes de OVNIs e engenharia reversa do governo dos Estados Unidos, segundo fontes. Pessoas me disseram com segurança que ele foi informado. Ele está fazendo uma referência ao post do Elonzinho no programa do Joe Rogan, já falei para vocês. O Elonzinho está cuidando do Doge, da questão das auditorias, ele realmente está ocupado. Ele tentou realmente sair pela tangente, mas a gente sabe que ele realmente está a par de tudo. Pois bem. Aqui, meus amigos, para começar a nossa aula. Agora nós vamos iniciar a nossa aula sobre o que está acontecendo no mundo underground, que é o que determina a vitória, é o que realmente faz a diferença. O que acontece na superfície é apenas o que respinga destas ações no mundo underground. Então, para entender o jogo de verdade, você precisa necessariamente, obrigatoriamente, entender as camadas mais profundas. E é aquilo que exatamente as pessoas não têm interesse em saber. Os escuros são espertos. Como que você controla a população? Pela informação. Porque se todo mundo soubesse disso, não teria como eles controlar a população. Vocês estão compreendendo? Então, omitir informação é uma forma de controle. Por isso que existem sociedades secretas, que é uma forma o quê? De você conter, omitir informações do grande público. Só que agora a verdade está sendo exposta. E para aqueles que querem fazer a diferença, serem soldados da luz, trabalhadores da luz de verdade, sempre tem sede por conhecimento. Pois bem, Dr. Green, existe uma fórmula simples de saber se algo é verdadeiro ou uma desinformação, uma miragem. Primeiro, rumores de boatos que não podem ser verificados devem ser descartados de imediato. Verdade. Só ver com uma postagem. Cadê a fonte? Não tem fonte, já descarta. Na hora, sem fonte, esquece. Porque a chance de ser fake é praticamente 100%. Pronto. 2. Informações que podem ser verificadas, porém omitem outras informações. São seletivas. Você só apresenta parte da informação. E o resto você esconde deliberadamente. Isso se chama safadeza e desonestidade intelectual. Isso é muito utilizado pelas agências da contra-inteligência da CIA. Omitem outras informações sobre o mesmo tópico porque difere da narrativa proposta. Isso por si só, é claro, que é desonestidade intelectual. Geralmente a contra-inteligência vai misturar verdades com mentiras, pois o efeito enganador é muito mais eficiente. 3. Informações corretas são aquelas que são objetivas, dentre os fatos e dados apresentados, sem serem de forma alguma tendenciosas ou viciadas em crenças, onde nenhum dado é omitido ou diluído. Mas para você fazer essa distinção, você precisa, em primeiro, é lógico, obviamente, entender todas as peças do jogo. Se você entender todas as peças do jogo, você jamais será enganado. Aqui, meus amigos, começar com o nosso estudo. Aqui uma informação da Daily Star. O governo dos Estados Unidos tem pelo menos uma nave alienígena e seus pilotos, diz advogado. O advogado aqui referido é o Daniel Sher. Já citei ele aqui algumas vezes. Daniel Sher acerta, algumas vezes ele acerta, outras horas ele dá a bola fora, ele é assim. Tem ajudado a fornecer evidências possíveis de suposto acobertamento do governo sobre o que ele chama de encontros reais com seres extraterrestres. E o novo clipe falando, a UF Podcast, no novo Paradigma Institute, Sher disse que o Congresso dos Estados Unidos agora finalmente meio que despertou, segundo ele. Finalmente, parece que agora os congressistas despertaram com relação ao fenômeno extraterrestre. Interessante.
E depois de fazer uma série de afirmações bombásticas no ano passado sobre a possível localização de 2 bases com centenas de OVNIs vistos entrando e saindo delas, o próprio Dr. Greer fala que existem bases extraterrestres genuínas nos oceanos e também no interior das montanhas que dão acesso ao mundo intraterreno, só que isso é um assunto para uma outra live que já está praticamente montada. E que alienígenas cinzentos estão roubando. Aí não, Daniel Scher. Aí não. Que alienígenas cinzentos estão roubando óvulos e espermatozoides humanos. Ele agora voltou com outra. Não, meu querido. O Daniel Scher é aquele cara que parece o Rolando Nero, né, gente? Ele começa bem e termina péssimo. Primeiro lugar, Greys, alienígenas cinzentos, ou Greys, é uma espécie de ser. Existem inúmeros, mas inúmeros. A grande maioria é benevolente. E tem outra. Quando os extraterrestres chegaram no nosso sistema solar, veja só, você quer fazer uma mega operação. Quando você faz uma mega operação, a primeira coisa a se fazer é retirar os extraterrestres negativos. É porque, veja só, você tem que lidar com os humanos negativos, que são piores que os extraterrestres negativos, mas extraterrestres negativos não. Então, a partir do momento que os extraterrestres positivos adentraram no nosso sistema solar para começar uma operação de vigília, para monitorar a questão das bombinhas nucleares, porque nós somos uma ameaça para nós mesmos e para os outros, a questão do serviço secreto espacial, das tecnologias que estão sendo suprimidas, que é uma ameaça, inclusive, para a própria existência dos extraterrestres, e também do mundo intraterreno. Então, entendam uma coisa, meus amigos, os seres intraterrenos não são idiotas. Eles têm tecnologia avançada. Existem várias espécies de seres intraterrenos que têm nave antigravidade, estão na 4ª e na 5ª densidade. Então, vamos supor que um esquadrão de seres negativos cheguem até o nosso sistema solar para conquistar a Terra. Eles já saberiam. E outra, eles têm contato com membros da Federação Galáctica de Mundos, com outros seres federados, já para proteger o nosso sistema. Então, os seres extra-benevolentes cooperam um com os outros e formaram o quê? Uma quarentena no nosso sistema solar. Portanto, essas abduções são forjadas, na verdade são feitas por militares. O Dr. Greer é bem claro, tem documentos. Existe uma empresa aeroespacial com documento que vazou que confessa, nós que fazemos abduções, somos nós, os militares. E nós usamos robôs orgânicos, seres sintéticos, para ser mais preciso, da base de Guinea Cape, lá na Austrália, e da base Dulce, para enganar as pessoas. Aliás, isso é feito para preparar psicologicamente as pessoas para uma invasão fake, para elas terem medo dos extraterrestres. Foi o mesmo que aconteceu na Operação Prato. Por exemplo, você pega o livro russo das raças alienígenas, fala do Conselho dos 5. Dos 5 membros dos Conselhos dos 5, 4 são tipos de Greys. São cinzentos. Egarote é o quê? É Grey. Émeter é o quê? É Grey. E são seres benevolentes. Então, Daniel Scher, aí você realmente não tem como concordar com o senhor. Pisou na bola. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Dr. Wolff, Dr. Michael Wolff, denunciante, também entrou em contato com o Dr. Greer, já é falecido, ok? Dr. Michael Wolff trabalhava nos sites negros, testemunha ocular. Dr. Wolff disse que trabalhou no laboratório da área 51, nível S4, na base USAF, de Wheat-Patterson. Olha só, na área de tecnologia. Interessante. Divisão de tecnologia, base USAF, Indiana Springs. Na famigerada base subterrânea alienígena de Dulce, onde durante 5 anos, presta atenção, ele trabalhou lá. Existem diferentes tipos de Greys, segundo ele. Ele trabalhou ao lado de pessoas altamente evoluídas, que, ao contrário da opinião atual, tinham personalidade e até senso de humor. Dr. Michael Wolff nunca conheceu, vou repetir aqui para vocês, Dr. Michael Wolff nunca conheceu um Grey que ele não gostasse. Declaração do Dr. Michael Wolff. Trabalhou 5 anos. Meus amigos, pergunta para o Emily Smith, quando ele esteve na base de Kirtland, no subterrâneo, se ele viu algum extraterrestre genuíno que era do mal. Não tem. Todos eram benevolentes. Fato.
Dr. Michael Oakley não conheceu um Grey que ele não gostasse. Para ele, eles eram da família. E esses Greys gostavam de abraçar e beijar humanos. Aliás, tinha um que era chamado de beijoqueiro da Área 51. Era um Grey que gostava de dar abracinho e beijinho em todas as pessoas, que era muito carinhoso. Esses Greys gostavam de abraçar e beijar humanos. Isso perturbou alguns dos seus colegas. Um deles apelidou de Kissy Face. Beijinho, gosta da beijinho na cara, né, Liette? Seus corpos usavam suaves e macios, parecem pele de golfinho ao toque. Eles se comunicavam com esses ETs através de telepatia. E Dr. O ficou especialmente amigável com o chamado Golta. Isso está no livro do Dr. Michael Wolff. Dr. Michael Wolff, quando trouxe essas informações para a superfície, ele foi desencarnado pelos Majestic 12. Pois bem. Uma foto desse cinza está na capa do seu livro. Está aqui. O beijoqueiro da Área 51. Ele tem saudades. O seu grande amigo. Está aqui. Seu grande amigo. Que apesar de ser prisioneiro e de ser torturado, ainda abraçava humanos e distribuía beijos. Isso é algo para se pensar. Um amor que não dá nem para entender, nem para mensurar. Está na capa aqui do livro do Dr. Michael Wolff. Vale a pena dar uma olhada. Vamos dar continuar. Uma foto de um cinza está na capa do seu livro, uma fotografia tirada por um amigo almirante. Ele havia conversado com ETs de aparência humana também, do sistema estelar das Pleiades, de Altair, apelidados de nórdicos pleiadianos. E semitas Altair, estrela-sol principal da constelação de Áquila. Dr. Wolff explica que eles são pessoas muito espirituais e agem mais como conselheiros galácticos. Conselheiros galácticos. Uma fotografia de um amigo pleiadiano chamado San Hoa adorna a contracapa de seu livro. Está aqui. A foto que ele tirou do pleiadiano da Área 51. Seres espirituais que foram presos e torturados por amor à humanidade. Fantástico. Fantástico. Espetacular. Outra informação, meus amigos. Extraterrestres curam crianças em hospital. Isso é uma informação antiga, mas eu tenho que recuperar, porque é importante. Esse incrível relato de 14 doutores altamente respeitados e membros do Prince Hospital no Los Niños, em Andorra, Espanha, para existir um laço místico entre eles e o menino. Um dos seres tocou na testa de Juan, sua suavidade com seu dedo longo, e ele foi cercado imediatamente por uma luminosa aura. Quando os alienígenas deixaram o hospital, os doutores radiografaram e examinaram Juan. Ele estava completamente livre do tumor. Médicos extraterrestres. Eles viram extraterrestres de 1,5 metro, do tipo Grey, de altura, usar seu dedo de cura em 4 crianças doentes terminais no período de 1 mês. Impressionante. Eu não pude acreditar em meus olhos, disse a enfermeira noturna, a Lupe Montoya, que estava trabalhando no setor de oncologia no Hospital dos Pequeninos durante a primeira visita alienígena. Segundo a enfermeira Montoya, as criaturas entraram no quarto de Juan Lopes, um menino de 7 aninhos de idade. Esperava-se que desencarnasse de leucemia dentro de 1 semana. Ou seja, totalmente desenganado pelos médicos. Ela alertou a guarda de segurança e chamou o Dr. Thomas Ruiz, que estava cuidando de outro paciente. Quando caminhamos em direção ao pequeno Juan, seu quarto estava banhado de uma luz dourada brilhante. Diz Dr. Ruiz. Os alienígenas estavam ao lado da cama. Parecia existir um laço místico entre eles e o menino. Um dos seres tocou na testa de Juan, em sua suavidade com seu dedo longo, e ele foi cercado imediatamente por uma luminosa aura. Quando os alienígenas deixaram o hospital, os doutores radiografaram e examinaram Juan. Ele estava completamente livre do tumor. 100% curado. E esses seres eram Greys. É interessante. Lembrando que o Conselho dos 5 é formado praticamente por Greys. Tá? Aqui, o Egarote é um tipo de Grey. O Emeter, tá nítido, né? É um tipo de Grey também. A Aurela também é um tipo de Grey. Ginvo também é um tipo de Grey. O único membro do Conselho dos 5 que não é Grey é os Redan. Tem característica humana. O resto é tudo Grey. Todos benevolentes, amigos da humanidade. Veja que isso é uma narrativa pífia. E, na verdade, os Greys que aparecem na cultura pop, que sequestram pessoas, abduzem pessoas, na verdade, tudo isso foi orquestrado pelos Majestic 12. Numa operação psicológica. Duvida? Eu provo. Dr. Grey prova para vocês. Pois bem.
Eu mostrei o documento do Dr. Guri. Esse documento a gente pode até repassar novamente, que é um documento muito importante. Pois bem, em primeiro lugar, documento do dia 21/11/2050, tá? 21 de novembro de 1950, coloca o assunto dos ovos no nível de classificação ainda acima da bomba do juízo final. E de nível esse que estava acima do presidente na época. Em outras palavras, o presidente poderia ter começado a terceira G mundial, pois tinha os códigos das bombas nucleares, mas não poderia saber nada sobre OVNIs. Isso é um absurdo, isso é um disparate. Imaginem vocês, qualquer presidente tem os códigos, ele tem autorização para apertar os códigos para começar a 3G, mas ele não pode saber nada sobre os OVNIs. E esse documento se chama Documento Ibur-Smith, de 1950. Um documento ultrasecreto que vazou por acidente. Diz que esse assunto das tecnologias exóticas não humanas é o assunto mais secreto dos Estados Unidos e ultrapassa o sigilo sobre o desenvolvimento da bomba de hidrogênio. Imagine algo mais sigiloso que a arma do juízo final. Por isso, Eisenhower disse que o maior problema dos Estados Unidos se tornaria o complexo industrial militar, se não fizéssemos nada. E esta é a base para guardar esse grande segredo. Eles controlam o sistema financeiro, eles controlam principalmente a questão dos combustíveis fóssil, gás, né, hidroelétrica, esse tipo de energia totalmente obsoleta. Na verdade, desde 1956, nós conquistamos a antigravidade. Existe tecnologia do ponto zero, ou seja, energia livre, que é suprimida da humanidade. Documento de 1953, onde a CIA confessa uma operação psicológica. Está aqui a prova para os senhores e para as senhoras. Documento oficial. Inclusive, o Dr. Guri apresentou isso no Congresso dos Estados Unidos e está na mão do Loirão. Aliás, o dossiê, com as ordens executivas e com todas as provas, consta todos esses documentos. Claro que eu não vou ter tempo de apresentar todos para vocês, mas os principais eu irei apresentar, sim. Documento de 1953, onde a CIA confessa uma operação psicológica utilizando os OVNIs como pano de fundo com o objetivo final de uma invasão alienígena falsa. Está aqui, documento. Allen Dulles foi designado como 5º DCI quando Eisenhower assumiu o cargo. Verdade. Ele e o DCI mais antigo supervisionou a Operação MacBird, operação de percepção e controle da informação, controlando praticamente toda a mídia do mundo sob a influência da CIA. Usando para operações psicológicas por meio de relações com grande mídia. Ele serviu de fevereiro de 1953 a novembro de 1961, quando foi demitido pelo JFK. O JFK sabia que ele era trevoso. Por seu desenvolvimento, uma grande quantidade de ações, grupos e suspeitos. Ele era um advogado que representava o Banco Schroeder, que financiou o bigodismo e a Operação Paperclip, onde mais de 5.000 funcionários do nazismo foram transferidos e integrados aos Estados Unidos. E um membro CFK que tinha laços com Prescott Bush e George Bush, na Union Bank, corporativo com mais laços com bigodistas. Ele mentiu para Loirão sobre estimativas de inteligência soviética para expandir a CIA. Truman, desculpe, Loirão não, Truman, era o presidente Truman. Oh, por favor, gente. Financiar a rede de espionagem bigodista da CIA e ajudar milhares de bigodistas a escaparem de crimes de guerra. Ele também foi criado por programa secreto e controle da mente, o MK-Ultra. Ele foi o responsável. Ele liderou como oposição M1, foi o principal Majestic 12 do governo paralelo secreto, e o recém-criado grupo M12 de Eisenhower. Ele também alertou pessoalmente cientistas que tentavam desacreditar o contato de George Adamski. Lembra do George Adamski, que teve contato com extraterrestres benevolentes no final da década de 40 para a década de 50. Muitos deles estavam infiltrados em nossa sociedade. Que estavam trabalhando com a CIA para promover desinformação, avaliar e reunir informações sobre quão fácil era enganar o público. É muito fácil, eles são idiotas, só inventar uma história, mistura uma verdade com a mentira, eles compram. E nós estamos aqui para desmistificar isso de uma vez por todas. Em relação à realidade extraterrestre. Ele foi autor do memorando de diretiva do cancelamento do M12 quando foi recuperado antes de ser queimado por um agente de contra-inteligência, que mais tarde seria usado contra JFK. Qualquer futuro presidente que tentasse expor e desmantelar as operações secretas dos Majestic 12 seria, então, perseguido. Verdade. Em 1953, a CIA, trabalhando com a indústria cinematográfica, inicia o lançamento de filmes extraterrestres baseado no medo do público.
Dr. Greer conta que o dinheiro do financiamento dos sites negros, além da lei de 1959, do orçamento secreto, orçamento negro, vem do sistema bancário das grandes corporações como JP Morgan, BlackRock, etc. Com seus supercomputadores, pegam uma parte das grandes transações bancárias, sem que ninguém saiba, e transferem para os sites negros. É assim que grande parte do orçamento negro é a origem de grande parte do orçamento negro, ou seja, do seu próprio bolso, das transações bancárias. Cada transação bancária que faz, alguns centavos são desviados para os sites negros. E ninguém sabe disso. Greer ouviu isso do próprio membro dos Majestic 12 da época. Está aqui a foto do humilhante. General Albert Milton Subtine III. Pois bem. Deixa eu pegar só a parte que interessa, meus amigos, porque senão a live vai ficar muito extensa. Muito extensa mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pois bem. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Por exemplo, meus amigos, isso é um senador também. Pois bem. Deixa eu ver aqui. Greer fala de um oficial da Marinha que testemunhou o navio inteiro da Marinha transportando substâncias ilícitas. Ele acabou se suicidando depois disso. A família sabia a verdade. Está aqui o senador Daschle. Foi testemunha que OVNIs num site negro estavam descarregando substâncias ilícitas de discos voadores feito pelo homem em 2004. Dakota do Sul, Estados Unidos, ele foi ameaçado e teve que negar suas denúncias. E está aqui a foto do senador que prestou essas denúncias, que é um verdadeiro absurdo. O senador Daschle foi testemunha que OVNIs no site negro estavam descarregando substâncias ilícitas de discos voadores feitos pelo homem. Em 2004, na Dakota do Sul, Estados Unidos, ele foi ameaçado e teve que negar suas denúncias. Pois é. Tem um documento de uma empresa aeroespacial que confessa com todas as letras, meus amigos. Eu acho que eu deixei já no grupo do Telegram, já devo ter colocado. Confessa com todas as letras que eles que produzem seres sintéticos para sequestrar pessoas para uma operação psicológica de controle. Ou seja, para preparar para uma false flag. Foi o mesmo que aconteceu, por exemplo, na Operação Prato no Brasil. Ok, pois bem. Por exemplo, Jacques Vallée, em 1905, admitiu a presença no documento da CIA, onde dizia que os OVNIs de engenharia reversa eram responsáveis pela Operação Prato no Brasil, no final da década de 70, e que estavam molestando índios e aldeias pelo mundo, sem falar de abduções forjadas. Então, nesse documento de 1975, que foi apresentado pelo Dr. Jacques Vallée, ele mostra, meus amigos, que a Operação Prato foi forjada pela agência de 3 letras, assim como o povo Iquitu no Peru, mais recentemente, na Amazônia. Tudo isso para um experimento, para testar a reação das pessoas numa eventual invasão fake. O que acontece, segundo o Greer, é que grande parte dos militares estão sabendo sobre essas operações, determinaram um prazo para que o governo e autoridades constituídas tomem medidas efetivas para criminalizar os responsáveis e dar uma anistia para os peões militares e cientistas, que na maioria das vezes estão inocentes e que estejam envolvidos, mas estejam dispostos a se apresentarem e prestarem seu depoimento. Olha que interessante. Então, meus amigos, os próprios militares desertores dos sites negros já deram o ultimato para a gestão do Loirão. Em outras palavras, Loirão, ou você aceita o memorando do Dr. Greer, memorando esse que eu apresentei na última quinta-feira, com as ordens executivas, ou nós vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. É claro que nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de um orçamento inicial de 2 bilhões de dólares, porque é uma operação global, mas independente disso, nós não temos outra opção. Vocês têm que entender o seguinte, meus amigos. Os militares desertores, se eles não fizerem nada, eles serão desencarnados pelos Majestic 12. Então, eles não têm outra alternativa. Vocês estão entendendo? Então, o Dr. Greer está pedindo encarecidamente para que o Loirão dê suporte para esses corajosos, para eles iniciarem estas operações o quanto antes. Porque independente do aval do Loirão ou não, eles vão até as últimas consequências. Mesmo porque eles não têm como recuar mais. Não existe caminho de volta para esses militares.
Caso contrário, eles estão pensando em intervir. Já existem grupos agindo para derrubar, possivelmente, e ocupar as bases. Até os anos 50, os militares trabalhavam com extraterrestres. Depois foram substituídos por criaturas sintéticas na base de Piniquet, na Austrália, e na Dulce, na base Dulce, nos Estados Unidos. Agora, as pessoas que fazem parte dos compartimentos de nível mais elevado são escolhidos para serem psicopatas, sociopatas, além, é claro, de serem muito inteligentes. Verdade. Então, meus amigos, no compartimento 20, porque assim, existem níveis de segurança que vai até o nível 35. O FBI pode investigar até o nível 28. Depois ele vai entrar numa parede intransponível. Do nível 30 ao 35 é onde estão os grandes criminosos, porque os outros são apenas bobos inocentes que acham e fazem parte de um programa classificado reconhecido pelo governo, mas infelizmente não é. PNCAP é uma base de vigilância de sinais de inteligência e comunicação por satélite localizada na Austrália, que é gerida em conjunto pelos Estados Unidos e pela Austrália. Greer esteve nessa base pessoalmente, pôde averiguar por testemunhas e dados que registrou que nesse local são produzidas criaturas sintéticas usadas nas abduções pelo mundo, que se passaram por alienígenas. Essa agenda foi orquestrada nos anos 60 e perdura até hoje. Isso nada mais é que uma operação psicológica para a demonização dos extraterrestres e uma preparação para a false flag. Sem falar que também é usada para comércio de substâncias ilícitas e comércio de pessoas, como denunciado pelo ex-fuzileiro naval Michael Herrera. Aliás, o Kirkpatrick pegou simplesmente o depoimento do Michael Herrera, onde ele fala que os OVNIs são usados como uma fachada, com um álibi para comércio de pequeninos, para comércio de substâncias, sem falar das abduções fake, orquestradas pelos Majestic 12, uma operação psicológica, como se fosse uma espécie de teste, e também para demonizar os extraterrestres, porque tem várias finalidades diferentes nesta agenda. O Michael Herrera, que prestou queixa ao ex-chefe da ARO, o senhor Kirkpatrick, e ele simplesmente mudou, adulterou o seu pronunciamento. Isso é crime. E ele vai ter que responder. O Dr. Greer foi bem incisivo. Além disso, essas operações clandestinas foram responsáveis por barbarizar aldeias indígenas e aterrorizar e molestar pessoas na Operação Prato no Brasil, no final da década de 70. Recentemente no Peru, onde a tribo Iquitu foi atacada. Agora esses brinquedos estão trabalhando numa operação psicológica em várias partes do mundo, tendo dos seus epicentros Nova Jersey. E aqui, meus amigos, uma forma de vida programada feita por humanos, criatura não orgânica, que foi apresentada no Disclosure 2023 pelo Dr. Greer, com várias evidências e provas e documentos. Aqui o robô que transpira e emite movimentos humanos com 1000 músculos artificiais. Parece que isso existe de verdade. E é só mudar a roupagem que você pode colocar uma roupagem de reptiliano, você pode colocar uma roupagem de Grey, que ele vai com certeza convencer a população perfeitamente. O Clone Robotic está revolucionando o universo da robótica humanoide com o lançamento Protoclone V1, um robô que desafia os limites da tecnologia utilizando 1000 músculos artificiais e um inovador sistema de resfriamento respiratório na transpiração humana. Imita, inclusive, a transpiração humana. Pesquisadores criam o primeiro embrião sintético sem óvulo e espermatozoide. Pois bem, isso aqui é mais uma comprovação. E a Operação Prato no Brasil foi orquestrada o quê? Pela uma ramificação da agência de 3 letras que trabalha diretamente para os Majestic 12, em conluio com o governo brasileiro, para gerar pânico e demonizar os extraterrestres. ETs não atacaram ninguém, foi tudo uma encenação, utilizando naves de tecnologia reversa. Lembra que naquele tempo quem comandou a investigação da Operação Prata foi o coronel Uranger de Holanda Lima, já falecido também. Dr. Gui fala sobre o depoimento de David Crash, no qual ele menciona que OVNIs atacaram aldeias indígenas e povoados na América do Sul, na Operação Prata, e mais recentemente o ataque do povo Iquitu no Peru. Greer comenta que Crash foi enganado por Luiz Elizondo. Aliás, o Luiz Elizondo, ele é um agente dos sites negros para
disseminar desinformação. Dr. Greer diz que é muito perigoso, porque ele pode chegar no ouvido das pessoas próximas ao loirão. Então ele tem que ser detido o quanto antes, porque ele é um agente dos sites negros. E tem muitas pessoas no Congresso que respeitam e endossam a opinião do Luiz Elizondo. Ele tem influência, sim. Por isso é uma verdadeira guerra de narrativas, para propagar a ideia de que alienígenas são hostis e estariam preparando um ataque desde a década de 70. E qual é o discurso do Luiz Elizondo? Veja as abduções, o mesmo do Daniel Sherra. Olha as abduções, eles estão pegando óvulos de pessoas, espermatozoides de pessoas, quando na verdade quem retira esse material genético dos humanos são os sites negros para produzir híbridos. E os extraterrestres são vítimas dos sites negros. Dr. Greer diz o seguinte, ele não sabe até quando que os extraterrestres terão paciência com os seres humanos. Entendam uma coisa, meus amigos. Alguém pode dizer assim, mas eles são hostilizados, eles utilizam agentes P3, que atraem, entram, conseguem hackear o sistema de navegação de um OVNI, atraindo eles até a terceira densidade, a terceira dimensão, onde nos encontramos, aonde eles são vulneráveis e podem ser atingidos por brinquedinhos escalares. Por que eles se sujeitam a tudo isso? O Dr. Greer disse que eles têm esperança que a humanidade possa evoluir. E eles não querem entrar no embate direto, porque se eles entrarem, a guerra interplanetária é o pior cenário de todos. Porque nós vamos estar diretamente, né, Eliette, no meio desse tiroteio. Vocês estão entendendo? As cidades, a civilização, a comunidade humana vai ser atingida. Pois bem. Só que se nada restar, eles vão recorrer a isso, meus amigos. E os extraterrestres, o Dr. Greer conseguiu, já falei, volto a repetir. Agentes P3 interceptaram a mensagem dos extraterrestres, falaram, nós não aguentamos mais, nós estamos fartos dos Majestic 12. Inclusive nesse memorando de 312 páginas que chegou no gabinete do Trump, 312 páginas, consta isso daí, viu? Não tem tempo mais, os extraterrestres já estão de saco cheio. E outra, se o senhor não fizer nada, se o senhor não parar o Luiz Elizondo, que está disseminando desinformação da contra-inteligência para os congressistas e pessoas influentes, inclusive no seu entorno, eles vão começar com a false flag. Então, essa operação tem que se iniciar agora. Aqui o post da Leoni. Brincando de Deus, cientistas estão chegando mais perto de criar vida sintética. Tá aqui, mais uma prova para vocês. Brincando de Deus, cientistas estão chegando mais perto. Não, verdade, quando eles falam que estão perto de criar, porque já criaram há muito tempo. Essa aqui é a realidade. A criação de genomas sintéticos representa um grande avanço, permitindo que organismos vivos sejam projetados para funções específicas. Embora a ideia de criar vida sintética do zero ainda pertença à ficção científica, tá bom, só porque vocês querem. Genomas artificiais já são uma realidade. A equipe de pesquisa liderada pelo biólogo sintético Wang Good, da Universidade de Macquarie, na Austrália, e tem que ser na Austrália, né? Incrível, porque é exatamente na Austrália, na base de Gaine Cape, que são produzidos os seres sintéticos. É claro que isso não é coincidência. Desenvolveu o primeiro genoma sintético completo para uma espécie eucariótica. Antes disso, apenas genomas procarióticos, organismos unicelulares sem núcleo, tinham sido sintetizados em laboratório. Pois é, Dr. Greer tinha razão novamente. Dr. Greer enfatizou a necessidade de transparência e responsabilização, afirmando que essas atividades secretas não apenas violam leis dos Estados Unidos, mas também tratados internacionais, como o Tratado de Proliferação Nuclear. Ele argumentou que a falta de supervisão e os perigos representados por esses programas exigem ação corretiva imediata. Pois é. Aliás, isso também, meus amigos, que eu estou apresentando para vocês, consta no relatório que chegou no memorando diretamente nas mãos do Loirão. E o Dr. Greer deixou entender que essa lei será assinada, sim. Existem pessoas próximas ao Loirão, lembrando que o Robert Kennedy Jr. está a par, a Tulsi Gabbard está a par, mostrando que isto é inaceitável. São várias irregularidades, vários crimes contra a humanidade. Em entrevistas com o apelo urgente do Dr. Greer por conscientização e ação pública,
Ele enfatizou que revelações vindas dos denunciantes no futuro próximo lançarão luz sobre a natureza ilegal e perigosa desses programas. Sua mensagem é clara: verdade e transparência são essenciais para evitar mais danos e garantir a segurança e integridade da governança global. Verdade. Agora vamos voltar aqui para o Daniel Sherra. Ele acrescentou: eles agora perceberam que estão de posse de informações e testemunhas extremamente confiáveis e de primeira mão. Olha só, meus amigos, o próprio Daniel Sherra diz que denunciantes de primeira mão irão se apresentar. Ou seja, ele está se referindo aqui aos denunciantes do Dr. Steve Greer. Dentro das agências de inteligência dos Estados Unidos e das Forças Armadas dos Estados Unidos, confirmando que os Estados Unidos estão de posse de uma ou mais naves espaciais de origem não humana e dos corpos dos ocupantes dessas naves, que eles agora confirmaram serem não humanos, ou seja, extraterrestres. Eles também têm testemunhas que irão ao Congresso dizendo-lhes de uma maneira completamente convincente que há elementos secretos dentro das agências militares e de inteligência dos Estados Unidos que estão trabalhando com corporações aeroespaciais privadas, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Aerospace Corporation, privadas com fins lucrativos para apoiar a engenharia de algumas das tecnologias dessas naves de OVNIs para fazer brinquedinhos, sistemas de brinquedinhos especiais e sistemas de propulsão para brinquedinhos para os Estados Unidos. Daniel Sherra, você está repleto de razão nessa declaração. De fato, essas empresas aeroespaciais de fachada operam na clandestinidade, porque eles conseguem se proteger em torno da lei de segredo de invenção. Então, eles acabam é como se fosse uma retaguarda, é uma retaguarda jurídica para escapar, para que eles possam escapar do escrutínio da justiça. Tudo isso é verdade. E eles produzem o quê? Brinquedinhos de extermínio em massa. Pura verdade. E isso é extremamente preocupante para muitas pessoas dentro das Forças Armadas e dentro das agências de inteligência. Isso acontece alguns meses depois que Sherra também ter afirmado que sabia que havia tecnologia na Terra capaz de desabilitar e derrubar naves alienígenas. Impressionante. Dr. Sherra está aqui afirmando que existem brinquedos de pulso eletromagnético capazes de derrubar naves não humanas, confirmando o Dr. Steve Greer. É claro que ele não aprendeu tudo ainda, né, Liette? Mas parece que ele está... Meus amigos, o Dr. Sherra mudou o discurso. Impressionante. E que isso poderia ser visto como um ato de batalha. Ele fez afirmação no podcast de Julian Dorsey, lembrando que existem pessoas que não são desinformantes profissionais. São pessoas que foram enganadas, são, verdade, vítimas. E este é o caso do Daniel Sherra. Ele fez afirmação no podcast de Julian Dorsey e disse que vários veículos que foram recuperados, veículos intactos, foram forçados a descer por essa tecnologia. Está se referindo aqui aos agentes P3. Agentes P3 mais brinquedinhos de pulso escalar eletromagnético. Emily Certa é um enorme daqueles onde eu trabalhei, na base de Kirtland, um grande Crimorg, onde esses são mantidos a centenas, antes de irem para o laboratório. Sempre há corpos suficientes, sempre há espécimes suficientes. É como uma quantidade limitada, é como se eles não pudessem continuar com isso. Há tantos acontecendo, centenas dessas salas em que trabalhei. Dr. Smith viu vários depósitos onde corpos de extraterrestres são aprisionados e torturados. Câmara criogênica para extraterrestres capturados ou falecidos. Aqui está a imagem para vocês. As câmeras aqui, segundo Emily Smith. Programa de interceptação e interrupção de intrusos. Pois bem, depois de descer os extraterrestres que tinham aparência muito humana, podiam facilmente se misturar à sociedade humana. Ele escreve ter encontrado alguns deles em autópsia e que estavam realizando para programas classificados na base da Força Aérea de Kirtland e outras instalações em todos os países. Ele enfatizou que eles mostravam sinais óbvios de tortura. Realmente horrendo. 22 de março de 1950, memorando do FBI afirma que um radar de alta potência é considerado responsável pelo acidente de Roswell. Está aqui o documento do FBI. Só que é uma comprovação que esses brinquedinhos escalares podem, de fato, derrubar OVNIs. Sem falar dos agentes P3. Pois bem, isso aqui eu já apresentei no canal para vocês. E agora, meus amigos, entender da onde que surgiu os sites negros. Pois bem. Do Xavier Dosch. Era o principal especialista
na Operação Paperclip. Então, na Operação Paperclip, veio várias pessoas que faziam parte da SS bigodista, da Gestapo bigodista, que foram integrados e ocuparam posições-chave, né, na NASA, né, isso, NSA, agências de inteligência, corporações também farmacêuticas. E o Xavier Dosch foi um desses que vieram aos Estados Unidos na Operação Paperclip. E o que ele fazia? Ele era especialista em construção de túneis. Interessante. Aliás, ele veio para cá para construir. Ele foi o primeiro engenheiro dos sites negros, dessa rede de túneis subterrâneos. Xavier Dosch era o principal especialista em bases subterrâneas do Bigode, que foi trazido na Operação Paperclip para trabalhar para um programa de plantas subterrâneas dos militares dos Estados Unidos. Ele controlava 780 mil pessoas, escravos. A maioria trabalhadores escravos, em 1944. Quer dizer, esse cidadão deveria ter sido condenado no tribunal de Nuremberg. No entanto, ele foi absolvido, porque tudo é política, no final de contas. Tudo é política. Como não interessava, não, Alendures, não, imagina, ele é fofinho, ele é bonitinho, nós precisamos dele, porque afinal de contas nós queremos construir aqui uma rede de túneis semelhante à rede de túneis que já operava na Alemanha bigodista. Olha que interessante, afinal de contas, assim é uma forma de manter o grande segredo e todas as nossas operações com pequeninos, híbridos, onde nós vamos produzir os seres sintéticos para forjar abduções, operações psicológicas. A gente pode construir, inclusive, conectar várias bases diferentes através de trens de maglev. Então, o senhor realmente interessa muito as nossas inspirações, as nossas pretensões. Xavier Dosch, o maior especialista em bases subterrâneas da Alemanha bigodista. A organização TOD foi um grupo de engenharia civil militar do Terceiro Reich da Alemanha, cujo fundador foi Fritz Todt, um engenheiro e figura bigodista sênior. A organizar foi responsável por uma enorme gama de projetos de engenharia, tanto na Alemanha como em território ocupado na França e União Soviética. Durante a batalha, tornou-se notório que seria necessário o trabalho forçado. E tá até aqui a sigla para vocês, organizações TOD. Interessante, mas não é o Todd tomar, né, gente? É diferente. Chocolatado, antes fosse. Após a guerra, Xavier Dosch foi preso pelos americanos. Isso, depois do segundo confronto mundial. É claro que ele deveria ter sido julgado no tribunal de Nuremberg, mas não, ele foi poupado e absolvido, inclusive. E imediatamente cooperou com eles. De acordo com documentos publicados pelo senhor Human, difícil de pronunciar, no livro Coisas Obscuras que aconteceram no segundo confronto mundial, Dosch foi incluído no programa Operação Paperclip. Pois é. É isso aí. Os Estados Unidos virou exatamente isso. Um puxadinho da Alemanha bigodista. Que coisa. Segue-se que em 16 de junho de 1947 foi feita uma proposta para incluir 4 cientistas alemães como consultores do programa americano de plantas subterrâneas. Além do Xavier Dosch, havia também Oscar Gambel, que era o chefe da autoridade de mineração do Terceiro Reich. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos começou a construção de 2 bases subterrâneas. Uma estava localizada nas montanhas de Monsanto, no Novo México, e outro em Killen, no Texas. Inclusive, essa do Texas é onde os Majestic 12 esconderam e produzem as Medbed, tá, meus amigos? Que, claro, feitas para atender a demanda dos sites negros. Exatamente nesse local, e o Dr. Gris esteve lá, pessoalmente. De acordo com Richard Sauder, PhD, o autor do livro Bases de Túneis Subterrâneos, o que o governo está tentando esconder. Ele falou em 1995. Autor de livro e pesquisador. O importante entender é que esse projeto de construção de túneis e bases subterrâneas e submarinas, que está andando até os dias atuais, tem uma longa gênese. Remonta pelo menos ao Terceiro Reich, em sua presente manifestação. Encontrei alguns memorandos antigos de Operação Paperclip de 1947, no livro do pesquisador aqui, Richard Sauder. Tá?
Encontrei alguns memorandos de antigas operações Paperclip de 47, que mencionavam explicitamente trazer Xaver Dorsch, e alguns outros especialistas em bases subterrâneas bigodistas para os Estados Unidos, para trabalhar no chamado Programa de Plantas Subterrâneas dos Militares dos Estados Unidos, fecha aspas. Xaver Dorsch. Aqui está o documento para vocês. 16 de junho de 1947, documento do projeto Paperclip, estando Xaver Dorsch como consultor para um programa de usinas subterrâneas dos Estados Unidos. Em agosto de 1947, David Post publicou uma história que afirmava que os militares estavam construindo uma base secreta composta por enormes cavernas para fins de defesa de brinquedinhos atômicos. Pelo menos esta era a suposição. Isso que estava na fotografia. Pelo menos era isso que eles professavam. O Post disse que na nova base estava nas montanhas de Manzano, a sudoeste da base Sandia. Os militares responderam dizendo que as operações e a construção perto da base Sandia eram ultra secretas. Ou seja, usavam o SAP, sigla, a mesma credencial de programa de acesso especial que não está sob o escrutínio da justiça. O governo não sabia, obviamente. A mando dos Majestic 12. Richard Sauder arriscou a vida falando sobre isso, meus amigos. Aqui a foto dele. Ele foi o primeiro estudioso a revelar sistematicamente o mundo secreto das bases militares subterrâneas e submarinas. Sauder argumenta, abre aspas, o que está acontecendo no subsolo é crucial demais para ser ignorado por mais tempo e não posso ficar em silêncio. Alguém tem que falar, alertar as pessoas e despertá-las de seu sono. Vastas somas de dinheiro foram desviadas da economia para o mundo do orçamento negro, de projetos super secretos e subterrâneos. Por que super secretos? Porque nem o Senado e nem o presidente está a par. Submarinos, clandestinos, bases e túneis. Milhares de pessoas estão empregadas nessas instalações. Verdade. O Dr. Gui fala quando eles pegam, por exemplo, o Michael Herrera, ele fala que eles pegam pequenos abandonados, que não têm família, geralmente são esses que eles preferem nessa seleção, levam para essas bases e muitos são ou viram agentes P3 ou projeto super soldado e alguns vão ser literalmente escravizados. Pois bem. Destinos, base e turnos, milhares de pessoas estão empregadas nessas instalações, trabalhando numa usina usando tecnologia que foi negada aos habitantes cotidianos do planeta Terra. Bases subterrâneas, bunkers, cidades subterrâneas de alta tecnologia podem ser encontradas em todo o país, alguns abrigando seres alienígenas. Porque os alienígenas, no caso, aí eram interrogados, né, para trazer as informações. Eram obrigados, inclusive, o próprio Emil Smith fala que ele teve que trabalhar junto com Homens-Formiga, ele trabalhou com Arcturianos, lado a lado. E eles eram obrigados a trabalhar, escravizados pelos sites negros. Interessante. Hoje, só na América, existem mais de 120 bases militares, subterrâneas profundas, que são chamadas de dumps, situados sobre a maioria das grandes cidades, na base do Exército, Marinha, Aeronáutica dos Estados Unidos, bem como sob campos de treinamento militar da FEMA. E centros de controle DHS, Departamento de Segurança Interna. Existem também muitas dessas bases sob o Canadá. Quase todas essas bases estão mais de 3 quilômetros no subsolo e têm diâmetro que variam de 16 quilômetros até 48 quilômetros de extensão. Eles vêm construindo essas bases dia e noite, incessantemente, desde a década de 40. Essas bases são basicamente grandes cidades subterrâneas conectadas por trens de alta velocidade, maglevs, que atingem velocidades de até 2.400 km por hora, inclusive intraoceânicos, que cruzam o oceano. Então, dessas bases subterrâneas, eles chegam até aos sites negros do Brasil, por exemplo, e da Europa. Eles têm acesso. Eles têm máquinas de perfuração a laser movidas a energia nuclear que podem viajar a 16 km por hora e perfurar um túnel de 11 km de comprimento em um dia. E andamos abaixo do Aeroporto Nacional de Denver, que tem mais de 35 km de diâmetro, desce até 8 níveis, a instalação subterrânea de 142 km quadrados de profundidade. Essa base subterrânea corresponde a 8 cidades, uma em cima da outra. Há também a base Dulce do Novo México. Por isso que existem 2 orçamentos. Por isso, aonde que vão os trilhões e trilhões de dólares? Elon Musk identificou 4,7 trilhões de dólares
só da Receita Federal dos Estados Unidos que não foram contabilizados. Sem falar dos trilhões e trilhões de dólares que sumiram, desapareceram do Pentágono. Para onde que vai tudo isso? Para sustentar essa mega estrutura, que é um verdadeiro mundo paralelo. E daqui a pouco eu vou trazer para vocês a atualização do Dr. Gui sobre essas bases hoje, o que está acontecendo lá. Mapa das bases militares subterrâneas profundas. Muitas poucas testemunhas foram capazes de apresentar a respeito desse projeto subterrâneo altamente secreto. Uma das testemunhas é o falecido Phil Schneider. Pois bem. Phil Schneider é um geólogo autodidata, especialista em explosivos e filho de uns cientistas alemães também bigodistas da Operação Paperclip. Aliás, seu pai veio da Operação Paperclip, o Oscar Schneider. Ele diz que existem pelo menos nos Estados Unidos mais de 129 instalações subterrâneas profundas que ele acreditava que o governo dos Estados Unidos havia construído desde o segundo confronto mundial. Ele afirmou ter trabalhado em 13 dessas bases. Aqui, Michael Herrera, mais recente. Agora vamos vir para o nosso tempo atual. Informações atuais. Michael Herrera, ele, nave vista em agosto de 2009 na Indonésia, onde eles pegavam pequenos, levavam no disco voador, afirmando. Inclusive, o antigo diretor da ARO, o Kirkpatrick, mentiu, falando que era uma nave extraterrestre. Falou, não é nave extraterrestre, é nave humana, sequestrando pessoas. O senhor está mentindo. Ou seja, ele trabalha para os sites negros para quê? Para emplacar a narrativa que os extraterrestres são malvadões, quando, na verdade, os malvadões são os seres humanos, que estão por trás dessas operações ilegais. E levava até essas instalações subterrâneas. Michael Herrera, que vai depor no Congresso, viu? Logo, logo vai contar essa história. Vai ter, já tem autorização. Mapa de instalações militares dos Estados Unidos, onde ocorrem operações ilegais. Todas as aqui, meus amigos, podem perceber aqui. Tá? Atualizado pelo Dr. Gui. O Dr. Gui conseguiu mapear todas. O Dr. Gui tem a entrada de todas, acesso a todas. Ele sabe onde entrar, como sair dessas bases. Ele tem um mapa de cada uma delas. E ele conseguiu isso através de vários denunciantes e militares ao longo de 35 anos. Ele conseguiu acumular dados o suficiente para saber como entrar e como aniquilar uma a uma. Lembrando que já existem vários militares prontos e uma ordem executiva para começar esta mega operação. E é claro que eles precisam de um orçamento inicial, que é, vamos convir aqui, que é bastante pequeno até. Valete, 2 bilhões de dólares. Pois bem. Sites negros dos dias atuais. Dr. Gui diz que toda a Califórnia é tomada por uma rede de túneis que é chamado O Formigueiro. Então, o estado da Califórnia inteiro é tomado por uma rede de túneis. Inteiro. Terrível, hein? Lembre-se que Ben Hick, que foi o diretor executivo, diretor da Shook Works, de 1975 a 1991. Para quem não sabe, meus amigos, a Shook Works é uma divisão da Lockheed Martin. Ben Hick disse em 1995, já estava prestes a desencarnar. Então ele falou, não tenho nada a perder mesmo, né, gente? Falou a verdade. Já possuímos os meios para viajar entre as estrelas, mas essas tecnologias estão trancafiadas em projetos negros. Usou a palavra certa aqui. Projetos negros. E somente um ato divino poderia tirá-las de lá para benefício da humanidade. Qualquer coisa que você possa imaginar, nós já sabemos fazer. Fecha aspas. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado. Ele foi mais longe no seu depoimento. Ele falou que nós temos tecnologia para pegar um extraterrestre e levá-lo até a sua casa. Nós podemos fazer esse Uber, né, gente? Levar até a sua casa. Nós temos esta tecnologia em mãos. Pois bem. Existem duas divisões, levei um choque aqui que não sei como, gente, no mouse. Não sei o que é isso. Não dá nem para explicar. É inexplicável. Um mouse de plástico, levei um choque fortíssimo agora. Existem duas divisões na Shook Works. Uma que produz naves convencionais e outra nos sites negros. Verdade.
que produz naves antigravidade. Na verdade, são eletrogravíticas. A nave eletrogravítica cria um campo eletromagnético massivo em torno da espaçonave. Esse campo eletromagnético isola a espaçonave da inércia e da força G. Então, com pouca energia, ou quase nenhuma energia, que consegue alterar a massa fica muito leve, e aí realmente consegue vencer a gravidade. Isso aí também é demonstrado pelo David Adair. Certa vez, um funcionário do governo americano, presta atenção, e esse funcionário entrou em contato com o Dr. Greer, ele recebeu uma autorização para fazer uma inspeção na Lockheed Martin, meus amigos. Lógico que o Dr. Greer não pôde falar o nome. Certa vez, um funcionário do governo americano com autorização foi inspecionar as instalações de produção da Shook Works e foi-lhe mostrado apenas aeronaves conhecidas, ou seja, aviões, foguetes, sistemas de propulsão que nós conhecemos, convencionais. E ele disse, eu sei que vocês produzem outras coisas mais sofisticadas e eu quero ver. Sei que existe uma instalação subterrânea debaixo dessa fábrica, eu tenho certeza. Recebi informações. Os funcionários disseram para ele, você não tem autorização para inspecionar esse setor. E somos protegidos pela lei de segredo de invenção, porque somos o quê? Uma instituição privada. O senhor não pode fazer nada que presta serviço para o governo, para a CIA e para a NSA. Portanto, você não tem meios legais de fazer nada. Por isso que o Dr. Greer sugeriu, e consta no memorando que já foi enviado ao gabinete do Trump, do loirão, para realmente ter uma ordem de busca e apreensão no lugar certo. Exatamente nesse local. O Dr. Greer sabe, nós vamos buscar ali, no ponto X. Não vem não que tem um alçapão embaixo. Nós vamos entrar lá dentro. Vai ser assim. Esse funcionário é uma testemunha de Greer. Greer disse que uma pessoa próxima de loirão está lhe pedindo dicas e conselhos para identificar os sites negros. Um a um. Estão sendo mapeados para que essa mega operação possa suceder. Os sites negros são interconectados com trens de maglev. Tá aqui para vocês, tá? Aqui é uma ilustração, obviamente, mas é mais ou menos assim que é feito. Parece um metrô, né, gente? É bem interessante. Metrô aqui mais sofisticado, futurístico. Como se fosse um metrô futurístico. Eu sei como eles trabalham. Quem tá falando isso é o Dr. Greer. Eu conheço algumas pessoas que trabalharam e trabalham nessa rede de túneis, que estão entrando em contato comigo agora, que tem conexão direta com uma ramificação da agência de 3 letras. Então, hoje nós temos informações fidedignas, nós sabemos mapear, sabemos a localização, sabemos as entradas, sabemos tudo sobre vocês. E vocês não vão escapar. Esses túneis são administrados e construídos pela Bechtel Corporation. Aqui para vocês, tá? Bechtel Corporation. Então, algumas empreiteiras construíram esses complexos subterrâneos. Eles utilizam um dispositivo de tunelamento para produzir os túneis com uma broca nuclear. Uma broca gigantesca, imensa, que consegue perfurar 11 quilômetros por dia, que ligaria a base de Edwards à base de Nellis. Interessante. A principal empreiteira na autoridade dos sites negros é essa aqui, tá? Esta empresa aqui. Esta empresa. Na atualidade, nos dias atuais. Dispositivo de tunelamento para produzir os túneis com broca nuclear, que ligaria a base de Edwards à base de Nellis. Isso daqui para vocês uma ilustração, que é um equipamento realmente absurdo. Parece que veio num filme de ficção científica, né, gente? Gigantesco. Consegue perfurar 11 quilômetros por dia. Empresas contratadas e as corporações fazem essas operações compartimentadas sem a supervisão do Congresso. E os níveis de segurança SAP, TS, SCI das agências governamentais de programas de acesso especial dão cobertura para esses atos ilícitos operarem livremente. E agora eu gostaria de linkar essa informação com o memorando do Dr. Steve Greer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui eu sei certeza que está aqui. Deve estar lá no começo. Pois bem. Aqui, meus amigos,
Aqui, listinha das ordens executivas são urgentemente necessárias. Documento de 312 páginas, se não me engano. É do Dr. Greer, completo. Primeiro, proteção explícita aos denunciantes, especificando anistia legal e segurança pessoal para que haja uma deserção em massa. Uma ordem executiva autorizando um SAP TS SCI, ou seja, um nível de segurança ultra secreto, com financiamento significativo, ou seja, 2 bilhões de dólares, para que eles sejam amparados por lei para fazerem isso, sancionados pelo presidente dos Estados Unidos, atualmente confirmando sobre a aplicação da lei para suspender essas operações ilegais, especialmente o uso ilegal de brinquedinhos de pulso eletromagnético, EMP, atualmente sendo usadas contra naves de engenharia não humana. Esse documento já está na mão do Trump, tá? Todas essas informações, tenho certeza absoluta, o próprio Dr. Greer disse que já entreguei, está na mão do Marcos Rubio, Robert Kennedy Jr., toda a administração do Loirão já está a par e já recebeu esse documento em mãos. Uma ordem executiva significa que todas essas operações de OVNIs do SAP sejam totalmente divulgadas em 6 meses, ou os responsáveis serão vigorosamente processados. Fantástico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses 6 meses de prazo. E o Dr. Greer diz que essa lei vai ser assinada. Se já não foi, porque é bom salientar aqui que essa é uma lei ultra secreta. Como é uma lei ultra secreta, ela tem esta prerrogativa, ela não precisa estar na net, como uma ordem oficial ou uma ordem executiva oficial do governo. O Loirão pode ter feito isso veladamente, de forma oculta. E o Dr. Greer entendeu que isso já está valendo. Então, realmente haverá uma grande batalha. Vamos continuar aqui com a nossa explanação, para desmantelar essa estrutura de uma vez por todas. General Patrick M. Hung, tá aqui a foto dele. 4 estrelas. General, 3 estrelas, desculpe. General 3 estrelas. Diretor da Agência de Inteligência de Defesa nos anos 90. Sabia através de Dr. Greer sobre esses sites negros, sobre as naves antigravidade, e que eram produzidas, e sobre muitos supostos UFOs que estavam aparecendo por aí. Muitos eram produzidos aqui, na Terra mesmo. As camas médicas, as medbeds de regeneração dos sites negros, são produzidos, meus amigos, nos sites negros na fronteira do México com o Texas. É lá que elas são escondidas. E podem refazer membros perdidos e regenerar a espinha vertebral. Palavras do Dr. Greer, mesmo porque o Dr. Greer foi testemunha ocular. Dr. Greer já viu uma dessas funcionando. Alguns desertores a levaram para ver uma dessas funcionando de verdade, falando, olha só o que eles estão privando a população. Diz que o Dr. Greer, quando ele viu a medbed que foi lhe mostrado para os desertores dos sites negros funcionando, diz que ele chorou copiosamente, porque ele é médico. E como médico, quantas vidas poderiam ter sido salvas? Quantas pessoas desencarnaram de forma desnecessária? Sem falar, meus amigos, quantas pessoas poderiam ter uma carreira brilhante, a pobreza que poderia ser erradicada através da energia livre. 80 anos, ele suprimindo isso da população. Chega! Por isso que o Dr. Greer trabalha 35 anos arduamente, arriscando a vida, sofreu vários atentados, um atentado recente, 4 amigos do Greer foram desencarnados ao longo da sua trajetória, porque ele nunca desistiu. Os extraterrestres lhe deram essa missão quando ele tinha 8 anos de idade, e agora ele está enxergando isso. Isso é palpável. Ele pode realmente sentir esta mega operação em andamento. Porque eles estão sendo desafiados, estão sendo acuados. Existem pessoas boas que mostraram tudo isso para mim. E eu pude ver com meus próprios olhos essas maravilhas funcionando. Faço um apelo para vocês que façam parte da Força Delta. Não só a Força Delta, mas para os SEALs Marines também. Pessoas de bem, patriotas dos Estados Unidos, empreiteiros dessas corporações criminosas, para fazerem a coisa certa agora.
E para os líderes dos sites negros, M12, eu digo que vocês têm apenas 6 meses para paralisarem tudo e se renderem completamente. Sabemos quem vocês são. Sabemos onde vocês moram. Temos os endereços. Sabemos também dos seus bens. Temos todas as provas contra vocês. Tudo através de ampla documentação que eu já entreguei para Donald Trump e a sua equipe. Os senhores estão sendo procurados. E nós vamos, sim, derrubar esses sites negros. Depois de 6 meses, vocês estarão em processo criminal. Aqueles que tiverem sorte. Portanto, isso está ficando sério de verdade. Bem interessante. Esperamos que esse projeto de lei seja aprovado, diz o Dr. Greer. Será uma emenda da inteligência, está nas mãos da nova administração. Eu digo que essa lei já está praticamente pronta e será assinada. Eu sei disso. Dr. Steve Greer. E está aqui o memorando para vocês, meus amigos. Com todas as informações, confidencial, é lógico que é confidencial, porque ali você tem nome de pessoas, você tem endereço, você tem mapas dessas estruturas, como que eles funcionam, as entradas, todos os detalhes, também, dos crimes, também dos bens ilícitos que eles adquirem, sem falar dos crimes financeiros, transnacionais, que envolvem inúmeras pessoas. Dr. Greer fez o que ninguém no planeta Terra conseguiu fazer até hoje. Ele conseguiu mapear e dar detalhes de todas essas operações criminosas a nível mundial, internacional. E agora estamos muito perto mesmo. Isto é realmente emocionante, meus amigos. Então vejam, não tem como eu ter certeza ainda que essa lei foi promulgada, mas nós temos certeza de várias coisas importantes. Vários indícios que isso já está valendo. Por quê? Jake Barber, agente do Greer, da equipe do Greer, está trabalhando o quê? Com o Pentágono. O novo diretor da AARO. Diretor da AARO, que trata sobre a questão extraterrestre. Nós sabemos, não só pelo Greer, mas também por outras fontes, que denunciantes de primeira mão, o próprio Daniel Sherra confirma, estão prontos para depor no Congresso dos Estados Unidos. Sabendo que o Jake Barber e o seu colega começaram um pronunciamento com o Ross Contact na televisão, e eles falaram, nós estamos conversando com o Trump, e temos um plano, parece que chegaram a um denominador comum, um consenso. E o Dr. Greer está sendo consultor direto desta mega operação. Porém, não é só torcer. O Dr. Greer é bem claro que tem uma parte que você vai ter que desempenhar durante esses 6 meses. Não é só ficar esperando, não. Não, torcendo e esperando dar 6 meses, se não acontecer nada, vir aqui no canal, né, Nete? Para reclamar. Não. Você tem uma parte importante, aliás, é fundamental para que esse processo possa ter resultado efetivo. Protocolo C5. Porque entenda uma coisa. O protocolo C5 vai garantir, Dr. Greer é bem claro, e eu vou mostrar isso, apenas que eu não tenho tempo, né, Eliette, para dar todos os detalhes, mas eu vou fazer uma live dando todos os detalhes. O protocolo C5 eu falei na live O Contato, você acha no acervo no canal. Tem até o título O Contato, bem fácil de achar mesmo. Pois bem, não requer nenhuma habilidade, né, para achar, bem fácil mesmo. E não é tão antiga também, e tá com título O Contato, fácil. Pois bem. Então, meus amigos, nesses próximos 6 meses, eu acredito que essa lei já foi promulgada. Claro que eu não posso garantir ainda, mas existem indícios de sobra que sim. Então, a nossa resposta é positiva. Lembrando que se for uma operação SAP, nem o Dr. Greer vai poder falar, né, Nete, o que está acontecendo. É lógico que o Dr. Greer vai dar pistas. Aquela história, os sábios entenderão. Ele vai dar algumas pistas, vai praticamente dizer, mas não dizer. Porque o Dr. Greer, eu conheço ele, não se aguenta, né, Nete? Ele acaba falando.
Principalmente quando se trata de notícia boa, notícia que realmente vai mudar o mundo completamente. Então chegamos no momento decisivo, da reta decisiva. E nesses 6 meses, vocês, eu, somos responsáveis para que essas operações possam atingir o seu objetivo, o seu intento final. Porque nós temos que nos conectar à mente cósmica. Entenda, nossa civilização agora vai fazer uma transição para uma civilização interplanetária. O Dr. Greer é bem claro. Que vai culminar no desembarque dos extraterrestres. E quando os extraterrestres desembarcarem aqui, a estrutura das moléculas irá mudar completamente. Então a humanidade tem que estar preparada para essa mudança. E quem vai fazer essa conexão, ou seja, da mente cósmica para o planeta Terra, fazer essa transferência, essa conexão direta, somos nós através dos protocolos C5. Através da união sagrada também é uma forma de fazer isso, principalmente para os casados, é uma alternativa. O próprio Dr. Greer fala de um experimento de um cientista que trabalhava para a agência de 3 letras. E ele fala que a consciência se multiplica muito em casal, principalmente quando as pessoas têm amor, como se fosse um casal. Então, uma forma de você aumentar o potencial do seu poder psíquico para contatar. Aliás, o William Reich, né, Eliette? Sem falar do William Reich, sem falar de outras, Bárbara Marciniak, etc. Amanhã a Eliette vai falar sobre isso. Na Thaís. Então, faz parte também do despertar da consciência. Amanhã, às 8 da noite, vão todos prestigiar a Eliette, a Thaís Eliette, no canal da Thaís Akashimoto. Portanto, para a humanidade ter essa mente galáctica depende de nós. Lembrando que eu vou contar uma coisa aqui que vocês vão compreender de uma vez por todas. Onde eu quero chegar com isso. Dr. Greer vai administrar vários protocolos C5 durante esses 6 meses em várias partes do mundo. Massivamente. Ele já tem planos. Ele falou já. Vai fazer um cruzeiro, inclusive fazendo no mar aberto. Vai ser que fazer uma aula ali. Imagina um protocolo C5 no mar aberto. Numa embarcação, com várias pessoas. E já está programado para vários protocolos diferentes. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu vou explicar uma coisinha para vocês. Quando você faz protocolo C5, vamos supor que tenha uma pessoa com a vibração certa. Num grupo de pessoas que vão fazer esse contato com seres extraterrestres. Uma pessoa só, com a vibração certa, já é o suficiente para que todos os demais, vamos supor, eu tenho um grupo de 100 pessoas, presta atenção, fazendo o protocolo C5. Está na frequência e na vibração correta. Os 99, tudo alienado. Tudo desequilibrado, mas está lá também. Essa única pessoa consegue conectar a mente dos extraterrestres para se comunicar com os 100, os 99 que estão desequilibrados. Se isso for feito numa quantidade grande, presta atenção no que eu vou falar, de pessoas, nós conseguimos conectar a mente de todo ser humano do planeta Terra a nova consciência cósmica. E essa nova consciência cósmica vai garantir a vitória acachapante dos desertores, dos buenas verdes, dos sites negros. Vai fazer com que Loirão tome todas as decisões corretas, sem falha, sem atraso, para que tudo possa correr 100%, sem atraso, né, sem tropeço, sem nenhuma turbulência, para que nenhum desses heróis também seja desencarnado, para que essa operação ocorra 100%, sem nenhum desvio, sem nenhum contratempo. Estão compreendendo? Então é fundamental. Se vocês não fizerem nada, o Dr. Greer falou, vai acontecer do mesmo jeito, só que terá efeitos colaterais sérios. Muitas pessoas serão desencarnadas. Essa batalha pode, inclusive, reverberar na superfície, cidades serão destruídas, mas você pode evitar tudo isso e ter um caminho mais fácil, mais tênue, mais brando. Estão compreendendo? Sem qualquer tipo de efeito adverso. Mas para tanto depende de vocês. E nas próximas lives a gente vai falar isso o tempo todo. Porque é muito simples, é só questão de querer. A gente fala assim, mas eu não consigo organizar um grupo só sozinho. Você pode fazer o protocolo C5 sozinho também. Eu só tenho meu marido. Faz com o marido, faz com a filha. Não importa.
O importante é ter esta iniciativa. Porque entendam, os extraterrestres armaram uma situação, junto com os seres extradimensionais, aonde a humanidade inteira tem que participar. Todo mundo desperto é obrigado a participar. É uma missão para todos. Estão compreendendo? Quem dá retaguarda, na verdade, para esses heróis, para o Loirão, para esses militares que vão entrar nessa mega operação, somos nós. Deu para compreender agora? É você que está assistindo esta live neste momento. Agora mais evidências. Sombra de Esdra. A pressão do Doge, do Elonzinho, para vencer as propriedades federais tomou um rumo selvagem, quando uma lista agora, apagada, expôs um possível site negro da CIA em Springfield, Virgínia, entre as centenas de propriedades listadas, em Springfield, Virgínia. Lembrei dos Simpsons, né, Lente? Entre as centenas de propriedades listadas, 14 divisas estavam faltando nos registros oficiais. A maioria estava etiquetada como Butler ou Franconia, exceto por uma entrada enigmática, edifício 6.810. A maioria desses edifícios data do início dos anos 1950. Sites negros da superfície são coberturas de entrada para sites negros underground. Verdade. Lembre-se, as entradas para os sites negros geralmente são em algumas bases militares. Porém, é insuficiente. Então, algumas instalações do governo que são, assim, estão lá, mas não tem uso nenhum, né, Liette? São, na verdade, entradas para este submundo. E com certeza, tá, meus amigos, essas bases que foram identificadas pelo Elonzinho são uma das entradas. Na verdade, essas instalações abandonadas entre aspas. Não é que elas foram abandonadas, elas foram abandonadas de propósito para servir de entrada para essas instalações subterrâneas. Compreenderam agora? É algo realmente inacreditável. Lembrando que 5 dos níveis de segurança, eles enganam até mesmo quem trabalha lá, meus amigos. É aí que está a grande questão. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Esses detalhes são muito importantes. Tá? Detalhes que são fundamentais para entender isso. Primeira coisa. As pessoas que trabalham nessas instalações são patriotas, a grande maioria. Eles não sabem, eles são enganados, são induzidos ao erro pelos próprios Majestic 12. Por exemplo, algumas pessoas que trabalham nessas instalações acreditam que existem extraterrestres reptilianos que trabalham com eles. Na verdade, são seres sintéticos que aparecem de vez em quando, porque não pode atuar muito também, porque se atuar muito ele vai perceber, ele vai matar a charada, né, Nietzsche? Se ficar o tempo todo trabalhando com ele, ele vai identificar, não, mas esse aqui é um ser sintético, é um ser robótico, isso aqui não é de verdade. Mas aparece de vez em quando, para que eles mesmos tenham a percepção que os Majestic 12 são bonzinhos, olha só, eles querem nos ajudar porque existem seres extraterrestres negativos, e olha só, capturaram um ser extraterrestre negativo, tem reptiliano sendo capturado. Então eles criam narrativas falsas para os próprios funcionários. Entenderam? Por isso que tudo é compartimentado. Para você entender de fato o que rola por ali, você tem que ter acesso a todos os compartimentos. O Dr. Greer tem acesso a informações sobre todos os compartimentos. Então ele consegue o quê? Mapear e matar a charada, entender a narrativa falsa que eles empregam dentro dos sites negros. A mentira tem vários níveis, né, Eliette? Diferentes. E a mentira também é disseminada para os funcionários que trabalham ali. Estão compreendendo? Isto é uma forma de manipulação generalizada e de controle generalizado. É nessa brecha legal que a máfia do governo paralelo existe, um verdadeiro reino paralelo, com cidades subterrâneas e orçamento de trilhões de dólares, de dinheiro não contabilizados, fora as práticas ilícitas. Eles têm o comando do comércio de entorpecentes no mundo e o comércio de pessoas. Isso aqui eu já falei da lei Smith. Pois bem.
próprio Dr. Greer testemunhou a existência desses brinquedinhos numa instalação classificada que são usados não apenas para derrubar naves antigravidade inimigas de outras nações, mas também para derrubar OVNIs extraterrestres. Os agentes psionicos estão se reunindo e irão fazer um processo reverso para convidar os UAPs para um contato direto com o desembarque das espaçonaves. Tudo isso está sendo planejado. Inclusive, no próprio memorando que foi fornecido ao Loirão, já consta também o contato direto com os extraterrestres e o desembarque com os extraterrestres. Realmente sensacional. O Dom Paul Bayles, militar das Forças Especiais, confirma que existem agentes psíquicos que trabalham com militares que podem contatar OVNIs e hackear seu sistema de navegação. Este é o amigo do Jake Barber, que também irá depor. Jake Barber perdeu todos os pelos do corpo depois de várias operações coletando materiais sensíveis e secretos. Ao Dr. Gary Nolan confirma que alguma radiação contaminou seu corpo e que os mesmos sintomas foram relatados por outros militares. Lembrando que a radiação que comprometeu os pelos do corpo, tanto dele como dos outros funcionários, na verdade, são de naves de tecnologia reversa e não naves autênticas de origem alienígena, porque nave autêntica não emite radiação. Barber também comenta que está sendo perseguido pelas empresas aeroespaciais contratadas e que as informações sensíveis ficam em discos rígidos da Panasonic, contendo dados das operações de recuperação de OVNIs, que eles valem milhões e são muito bem escondidos. Todas essas empresas aqui, meus amigos, estão envolvidas com sites negros, tá? Todas aqui relacionadas a Siemens, a Raytheon, a Northrop Grumman, Lockheed Martin, Collins Aerospace e afins. Aqui. Presença alienígena confirmada por ex-diretor da Força Tarefa de OVNIs. Esse também irá depor. Jake Barber irá depor. O general John Sherman, 4 estrelas, general de 4 estrelas, que teve contato direto com uma inteligência não humana, que também faz parte da equipe do Dr. Greer, já está pronto para depor. Ou seja, todas as operações já estão devidamente engatilhadas. Isso é realmente sensacional. Deixa eu retornar agora para a espaçonave. Gratidão pela presença de todos. Então, meus amigos, estamos vivendo um momento muito especial, um momento diferente, e operações efetivas estão sendo feitas, promulgadas em várias ordens executivas, para que a resolução do planeta Terra chegue ao seu final e a entrega das tão sonhadas tecnologias possa suceder rapidamente. Tá ok? Gratidão, gratidão. Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha em vocês, aqui no post. Gratidão pela presença de todos vocês. Vocês são maravilhosos por estar aqui nos prestigiando. Gratidão a Curia Matê.